Shalandial Shah, boa noite. Eu peço licença para estar aí junto com os irmãos, no seu lar aí com a família. Eu peço licença para a gente iniciar uma conversa e nessa conversa eu quero ler alguns textos das Escrituras e que a bondade de Al seja contigo, família que professa fé no Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos reconciliar e para trazer sobre aquele que foi tocado pelo poder do Altíssimo a regeneração. Então, nesse momento, eu peço licença aí para estar na tua casa, meu querido, e para a gente ter essa conversa. O título dessa conversa é Ial não lhe aceitará a não ser que você nasça de novo. E eu vou colocar entre parênteses, né? A não ser que você seja regenerado e esteja regenerado. Eu quero começar no texto de Elhana, primeira carta de Elhana, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Vou ler no Almeida. Todo aquele que crê que Yahshua é o Mashiach é nascido de Al. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, o apóstolo Elhana, apóstolo João, está dizendo que aquele que crê em Yahshua é nascido de Al, que crê nos eventos produzidos e conquistados por ele lá no madeiro. E todo aquele que ama ao que gerou, que ama a Ial, também ama o que dele é nascido. Então, também pode manifestar esse amor aos irmãos que também professam a fé no Todo-Poderoso. Em Romanos 5,5 diz assim: a esperança não confunde, porque o amor do Eterno é derramado em nosso coração pela presença do Hakadosh que ele nos deu, pelo Espírito Santo que ele nos deu. Então, tá aí. Na King James, então é importante nós frisarmos todo aquele que crê que Yahshua é o Mashiach, é nascido de Yahweh. Em Romanos 10, 17, 20, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Yahshua. E a palavra de Yahshua é a participação do pecador condenado na sua morte lá no madeiro e na semelhança da sua participação na morte também na sua ressurreição e agora justificados diante do Todo-Poderoso. Então, na King James atualizada, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Yahweh vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. A fé que recebemos e que produziu em nós a salvação. A fé na salvação através da pessoa de Yahshua. Então, não é a fé nas suas conquistas acadêmicas, não a fé no seu salário que te dá condições
de uma viagem internacional, de comprar uma casa na praia, de comprar uma chácara para final de semana, ou para comprar um carro top de linha. Não. A fé na pessoa em que Iau confiou todas as coisas. Lucas 10, versículo 22. Iauxa diz: o Pai tudo me entregou, inclusive aquele que foi regenerado e está regenerado pela obra do madeiro, através da vida de Iauxa, derramada lá no madeiro. Mas tem algumas questões que nós precisamos ver, e eu passo a trazer, a participar os irmãos desses questionamentos. Então, vamos lá. Primeira coisa, novo nascimento é uma experiência imprescindível, inegociável. Se você não nascer de novo, primeiro, você vai fazer o quê? Se você não nascer de novo, você vai para onde? Se você não nascer de novo, você é agora o quê? São as questões pertinentes diante de todo o quadro que o mundo está vivendo, onde o falso ocupou o lugar do verdadeiro, onde a mentira ocupou o lugar da verdade. Então, novo nascimento é um milagre, é uma obra divina, sobrenatural. Quero lembrar, junto com os irmãos, nesse momento, de algumas coisas que acontecem em nosso tempo, no que diz respeito à tendência humana de imitar tudo o que é bom, né? Tudo que é bom tem imitação. Roupa, acessórios, relógio, joias, calçado e assim por diante. E a coisa que mais se imita por aí é novo nascimento. Conversando com algumas pessoas, elas afirmam ter nascido de novo, mas qual é a prova? Qual a evidência? Olha, outros questionamentos. Qual é o sinal? Qual é a certeza? Qual é a segurança disto? Então vamos ver algumas respostas que nós encontramos aí diante dessas indagações ou desses questionamentos. É que eu frequento a igreja. Então eu nasci de novo porque eu frequento a igreja. Essas pessoas têm o frequentar a igreja como novo nascimento. Tem mais, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor. Nenhuma dessas coisas prova que uma pessoa é nascida de novo. Tem mais, olha só. Eu nasci de novo, pois não bato mais em minha esposa. Eu bebia todos os dias, agora só um dia. Essas mudanças morais não têm nada com o novo nascimento. Novo nascimento é um milagre de algo.
Se isso não aconteceu com você, não se iluda. Procure a essa altura clamar a Yahweh por esse milagre. Ninguém pode imitar esta experiência que procede somente de Yahweh através de Yahshua ou Mashiach. Mas o que é novo nascimento? Vamos ver aí. É Yahweh trazer é Yahweh tirar essa sua vida e colocar em você a vida de Yahweh. Gálatas 2, versículo 20, onde o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, faz uma afirmação que não é fruto da natureza humana, mas é fruto daquilo que ele recebeu, da experiência que ele teve com o Mashiach. E ele creu na palavra de que nós fomos incluídos juntamente com Yahshua na sua morte e também na sua ressurreição. E fomos justificados diante de Yahweh. Então ele fala aqui, logo, já não sou eu quem vive, mas Yahshua vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho do Criador, que a si mesmo se entregou, vivo pela fé no Filho de Yahweh, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então está aí, novo nascimento é Yahweh tirar essa sua vida e colocar a vida de Yahweh. Então, vamos continuar aqui, queridos. Ishaiah, capítulo 1, versículo 13. Olha o teor dessa palavra que o Eterno entregou ao profeta. Olha só. Não posso suportar iniquidade associada ao julgamento solene. Essa criatura foi degenerada. Agora o seu conserto é que ela seja regenerada. Ele está falando aqui, eu não posso suportar iniquidade associada a um juntamento solene. A natureza do pecado, meu querido, não impede de você pregar o evangelho. Não impede de você falar da obra do madeiro através da vida derramada de Yahshua no madeiro, que conquistou a regeneração sobre aqueles que creem. A natureza do pecado não impede de você entoar louvores a Yahweh. Não impede de fazer uma oração que impacta vidas. Não impede de você participar de uma comunidade de fé. Não impede. Mas impede de você entrar no reino. Em Romanos 8, versículo 9 diz, assim, um trecho lá, eu quero pegar o trecho que importa para a nossa conversa, para corroborar com a nossa conversa. Ele diz que nós não estamos na carne. E se nós não estamos na carne, né? Mas se alguém não tem o espírito de seu filho, esse tal não é dele. Então, a diferença do pecador regenerado e do pecador condenado é o Ruach Kadosh no regenerado. Faz toda a diferença. E ele diz aqui, em Romanos 8, versículo 9, se alguém não tem o espírito do seu filho, esse tal não é dele. E voltando em Romanos 5,5, diz que a esperança não confunde,
porque o amor do Eterno é derramado em nosso coração pela presença do Ruach Kadosh, do Espírito Santo que ele nos deu. Então, através da regeneração operada através da vida de Yahshua, ali no madeiro, trouxe sobre nós a regeneração e, uma vez regenerado, nós recebemos o Espírito de Yahweh e o Espírito do seu Filho, para alimentar o homem celestial que ganhamos na experiência do madeiro, através de Yahshua. Então, esta criatura foi degenerada. Porque todos os descendentes de Adão são filhos de Yahweh. Portanto, estão separados por causa da condenação eterna e da morte por causa do pecado. E lá no madeiro, Yahshua aniquila tudo isso e traz sobre nós a descendência de Abraão. Em Hebreus 2, versículo 16, ele diz: certamente Yahweh não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então, o regenerado não está mais sobre o jugo da descendência de Adão, mas sobre a descendência de Abraão. Tito, capítulo 3, do verso 4 ao 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Yahweh, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, olhe só aqui a afirmação de Tito. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Yahweh, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, então, tanto na aliança anterior como na aliança renovada, Yahweh é citado na Escritura como nosso Salvador. Em 2 Coríntios 5,19 diz: e Yahweh estava com Yahshua, reconciliando consigo o mundo. Está vendo? Verso 5. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua bondade, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, do Ruach Kadosh, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Yahshua o Mashiach, nosso Salvador. Tá vendo aí? A fim de que, justificado por graça, por favor, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Em Colossenses 3, versículo 4, diz: quando Yahshua, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em virtude, em graça. Está vendo? A vida externa está na pessoa de Yahshua, o verdadeiro Filho de Yahweh, que é o verdadeiro Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Ele veio e foi lá no madeiro e trouxe sobre nós a regeneração. Olhe só a audácia de uma pessoa, na verdade, de um jornalista, tentando definir o que é novo nascimento. E ele escreveu uma matéria no jornal dizendo: a vida que recebemos ao existirmos na Terra, mas a vida de Yahshua é novo nascimento. Olha só,
Se isso fosse verdade, e se isso acontecesse, seria uma explosão. Eliminaria a pessoa na hora. Mas em Lucas 9:24 nos fala de uma realidade. Pois quem quiser a sua vida, a vida que recebemos ao existirmos na terra, é isso que o Lucas está dizendo. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, aqui nós estamos vendo o texto dizendo que é menos a nossa vida. Nada da nossa vida. Não é verdade que novo nascimento é mais a minha vida e mais a vida de Alcha. Não. A nossa vida que recebemos ao existir na terra está lá no madeiro. Que produzia em nós separação, condenação eterna e morte por causa do pecado. Ela ficou lá no madeiro. Novo nascimento se resume em uma troca de vida. Novo nascimento é ao tirar essa sua vida, ele colocar em você a vida de Alcha. Segundo Coríntios 5:17, nós encontramos aqui uma realidade que Ialcha conquistou lá no madeiro. E assim, 2 Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Ialcha, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tem um texto, eu não me recordo agora o endereço. Ainda que militamos na carne, nós não usamos nenhuma prerrogativa humana. Porque vocês estão me ouvindo. Eu estou nesse tabernáculo. Então, nós militamos através desse tabernáculo. Mas nós não usamos as armas humanas. Nós não usamos os padrões humanos. Porque os padrões humanos que exerciam influência sobre as nossas decisões, escolhas e preferências, elas estão lá no madeiro. E eu quero lembrar os irmãos que em 1 Coríntios 15, a partir do verso 47, se não me falha a memória, ele nos dá uma realidade ali e que nós concluímos que nós somos seres celestiais vivendo uma experiência humana. Assim como Ialcha é um ser celestial e que teve uma experiência humana. Ele é humano 100%, mas ele era um ser celestial. E ele foi gerado pelo Pai. Ele não tinha e nunca teve a natureza do pecado. Assim como um homem perfeito trouxe a condenação para a humanidade, também um homem perfeito trouxe a regeneração, que é na pessoa de Yahshua Mashiach. 1 Pedro antes disso, em Romanos 6, versículos 5 ao 7, diz assim: esse é o processo da regeneração. Nós estamos falando de novo nascimento. O novo nascimento é a realidade da regeneração sobre aqueles que tiveram a experiência sobrenatural de ser tocado pelo poder do Altíssimo, e esse poder o transformou em filho, e agora recebeu o governo de Yahshua sobre ele. Porque
Em Lucas 10, 22, Yahshua faz uma afirmação: o Pai tudo me entregou, inclusive você que foi regenerado. Mas tem muitos no nosso meio que não tiveram essa experiência. Eu tenho um livro aqui em casa, muitos anos, que o título é Crentes que Precisam Nascer de Novo. Na igreja está cheio dessa realidade. Então, o processo da regeneração, Romanos 6, do 5 ao 7. Então, deixa eu ver aqui, eu vou abrir a escritura. Romanos 6. Romanos 6, do 5 ao 7. Eu vou ler no Almeida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi no madeiro com ele o nosso velho homem, a nossa existência humana aqui na terra, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravo. Porque quem morreu, justificado está do pecado. Este é o processo da regeneração conquistada com a morte e com a ressurreição de Yahshua, lá no madeiro. Este é o processo de Yahweh para formar o novo mundo, novo céu e nova terra. A regeneração que nós estamos vendo é o processo, mas para que Yahweh possa colocar o homem neste lugar, é preciso que ele seja uma nova criatura. Então, quem vai habitar nesse novo mundo, nesse novo céu, nessa nova terra, é o regenerado, aquele que nasceu de Yahweh. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Criador e Pai de nosso mestre Yahshua, o Mashiach, que, segundo a sua muita compaixão, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Yahshua, o Mashiach, dentre os mortos. Não é vã nossa fé, não é vã nossa pregação, porque Yahshua está vivo. E ele tem nas mãos a chave da morte e do Hades. A sua muita compaixão nos regenerou para uma viva esperança. E volta aqui, Romanos 5,5. A esperança não confunde. A esperança que nós recebemos quando o Eterno trouxe sobre nós essa visitação do seu poder sobrenatural, nos transformando em filhos e herdeiro de todas as coisas juntamente com Yahshua. 1 Pedro 1,23, e aqui é o último texto dessa nossa conversa. Pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Yahweh, a qual vive e é permanente. Então, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Então, quero voltar lá no começo das questões. Se você não nasceu de novo, responda essas perguntas. Você vai fazer o quê
Você vai para onde? Você é agora o quê? E se você que diz ter sido nascido de novo, tem também algumas questões. Qual é a prova? Qual é a evidência? Qual é o sinal? Qual é a certeza? Qual é a segurança disto? E ao não lhe aceitará, a não ser que você nasça de novo, seja regenerado e esteja regenerado. Muito obrigado pela liberdade de me receber na tua casa para compartilhar dessa leitura e que o Ruadial opere através dessa nossa conversa naquele coração, naquele espírito que precisa desta palavra. Um abraço, queridos. Tamo junto. Que a bondade de Yah exerça poder sobre você e que o leve a experimentar a boa vontade de Yah, que é o melhor para nós. Shalom de Yah. Estamos juntos. Até mais.